Sou a Carla Hortelbach, sou responsável da Academia Peter Hesse Portugal. O meu trabalho é com as taças e com os gongos. Nasci em Portugal em 1969, aqui no Monte Estoril, e desde 2007 que trabalho com as taças. Olha, as taças conheci através de uma viagem que fizemos até à Índia, e no meio da viagem, aliás, a pessoa que principalmente que entrou em contacto com as taças foi a minha mãe, a Ingrid, durante essa tal viagem em Dharamsala, no norte da Índia. Descobrimos umas taças, o som, gostámos muito do som, mas pronto, quem teve o grande entusiasmo foi a minha mãe, que tentou depois, mais tarde, na Alemanha, obter informações sobre as taças e foi ao encontro do fundador da massagem de som, que é o Peter Hesse. Depois, ela trouxe o método para Portugal em 2001, aí começou a crescer, e em 2007 entrei eu, através da minha mãe. In 1984, I went to Nepal because I was interested in alternative healing methods. There it became clear to me how significant sound is in the healing arts. Healing through sound has been used for thousands of years, not only in Nepal, but worldwide. All traditional healers use sound. Healers like shamans, orcas, the Fubaitja, or as we in the West call them, medicine men or women. Sound is also used in certain meditations to expel evil spirits from the body. These evil spirits are quite real. Here in the West we call them stress, overwork, restlessness, envy, greed, jealousy and other things. To become free of these illness producers, sound is a wonderful means. It is about going into a relaxed state, entering the zone. This is a wonderful state because you can let go. You can let go of old patterns, let go of illnesses. Loslassen von Krankheiten. O método Peter Hesse consiste na aplicação destas taças, é no fundo uma massagem de som, onde taças específicas são colocadas em pontos específicos também do corpo. Significa que nós trabalhamos essencialmente com 3 taças, cada taça tem as suas frequências, assim como o nosso corpo. E elas são colocadas em zonas com as mesmas frequências. Portanto, se uma taça tem uma frequência muito alta, ela é colocada na zona superior do tronco. Se tiver uma frequência mais baixa, é colocada na zona, no baixo ventre, no plexo solar, no cóccix. Portanto, é um método que foi o Peter Hesse que criou, é uma massagem, digamos assim, mas em vez de ser com as mãos, é com as taças, e é uma massagem muito celular, portanto, trabalha muito todo o nosso interior. Agora gostava de apresentar as 3 taças. Estas são as 3 taças essenciais e principais na massagem de som. Então é a taça universal. É uma taça que nós usamos nos pés, nas mãos. Tem uma gama de frequências que vai de 100 a 2800, portanto depende depois da temperatura, do batente. Mas no corpo humano, quando eu utilizo, quando coloco a taça no corpo, ela vai mais ou menos aos 100, 110, 115. Depois a taça da bacia, que é a taça das 3, a mais grave. Ela é usada, colocamos no baixo ventre, na barriga, no cóccix, na lombar. Depois temos finalmente a taça do coração, tem uma frequência mais alta, mais ou menos nos 200 e tal, onde é colocada no coração, na garganta, nos ombros, na cervical. Tem umas ondas mais rápidas.
como é que atuam mesmo ao certo. Pronto, isto é som e vibração, não é? A vibração entra pela pele, o som entra pelos ouvidos. É assim, a primeira coisa que nós sentimos é a vibração, a seguir ao som. O som percorre e as vibrações percorrem pelo corpo todo, vão massageando todo o nosso sistema corporal, o sangue, as nossas águas. Nós somos constituídos por cerca de 70 a 80% de líquido. Se eu colocar água dentro de uma taça e percutir, transforma a água, começa-se a movimentar harmonicamente, e é isso que vai fazer com o nosso corpo também. Se eu tocar com muita força, a água salpica, significa que as águas do meu corpo também vão salpicar. Isso é stress. Então é uma harmonização a todo o nível, principalmente toda a nossa água, visto que somos constituídos por 70 a 80% de água, já dá para ter uma ideia. E aliás, o som na água propaga-se a cerca de 1500 metros por segundo, não é? E no ar 330 metros por segundo. Ora, se nós somos água, dá para ter uma ideia a propagação que tem no nosso corpo. Todos os anos sai uma revista nova, não é? Com vários estudos, como funciona o som no corpo, como é que as células reagem. Chegou-se à conclusão que após uma massagem de som, as vibrações ainda ficam a atuar no nosso sistema durante mais de uma semana. Tanto esta terapia de som como muitas outras terapias holísticas, o objetivo é mesmo o relaxamento. E porquê? Porque nós vivemos um dia a dia, não é? Sobre muito stress. Às vezes nem sequer nos apercebemos, mas é os ruídos, é as preocupações, e isso pode criar doenças. Se nós não estamos bem emocionalmente, mais tarde ou mais cedo o físico também vai sofrer com isso. O que é que o relaxamento faz? Fortalece-nos. O problema é o mesmo, nós encaramos esse problema de uma forma diferente. Não é? Não damos tanta importância. E é isso que faz muito, principalmente a massagem de som. Faz muito. A pessoa fica mais serena, mais fortalecida, mais criativa. As nossas células têm memória. E o que é que as vibrações, quando estas vibrações mexem com as nossas células e muitas vezes desbloqueiam? Podem ser memórias boas, más, mas vai até à barriga da mãe, não é? E então acontece muito, principalmente nas formações, durante a massagem há pessoas que começam a chorar, ou outras começam-se a rir. Porquê? Porque vem a memória, isto trabalha a memória, não é? E depois é uma boa oportunidade de trabalhar coisas que estavam guardadas dentro de nós a 7 chaves, já nem nos lembrávamos. A diferença é se tu vais a um médico, não é? E atenção, que eu sou completamente a favor de um complemento da medicina tradicional com a medicina holística. Completamente. E chamo-lhe, é uma terapia complementar e não alternativa. Mas o que acontece muito, e o ideal realmente seria os dois trabalharem em conjunto, é dói-te o joelho, vais ao médico, mete uma pomadinha e já está. O holismo é diferente, vai trabalhar muito mais do que isso. Vai trabalhar um todo. Não é? Se calhar dói-te o joelho e... Porquê? Porque estás a subcarregar as tuas pernas com o peso da vida em cima, sabe-se lá, não é? E é muito importante a pré-conversa, não é? Antes de uma sessão de massagem de som, eu estou meia hora a falar com a pessoa. Tentar perceber o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer. Porque as taças nem sempre podem ser colocadas no corpo. Mas atenção, nós não prometemos cura. A própria pessoa faz a sua autocura. Temos umas ferramentas bestiais que ajudam, e claro, a forma como tu trabalhas é importante, a técnica e a dedicação. Tudo. As taças podem ser utilizadas em várias áreas de saúde, no reiki, na reflexologia, no yoga, em todas as áreas. Não é? É sempre um bom complemento também. Na acupuntura também é muito usado. Fortalece. Concertos também. Há vários tipos de concertos. Há o concerto meditativo, não é? Que normalmente até nem se usa assim muito, usam-se 3, 4 taças e é sempre aquele som igual. Depois há histórias de fantasia, que significa que tu tocas taças e vais contando uma história de fantasia. E o género de concertos que eu faço com o Ivo, existem muitas oscilações. Porque usamos vários instrumentos,
E o som às vezes é mais forte, às vezes é mais suave, e por isso é que chamamos-lhe uma viagem sonora. A vida é o sobe, o desce, é mais forte, é mais intenso, é mais suave, e como eu disse, há mais oscilações. Eu posso estar a tocar, por exemplo, a percussão, e de repente a percussão para e eu mudo para uma taça. Existe logo ali uma diferença, e isso às vezes pode cortar a meditação. Não significa que a pessoa não faça a sua viagem. Eu encaro como som, apesar de no meio do concerto às vezes também entram há alguns instrumentos, por exemplo a sansula, tem notas, aí já às vezes torna-se musical, não é? Portanto é uma mistura, é difícil dizer se encara assim ou assim, é uma mistura, mas eu chamo sempre, é um concerto de sons, porque são sons, a música também é som, não é?